Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de gramática. A gente vai iniciar nossa correção de gramática da aula passada, da atividade que foi passada, né? Que foi sobre sílabas tônicas, tá? A atividade começa ali na página 48, então vamos lá para a página 48 para a gente começar. Aqui na página 48 tem o seguinte. Na primeira questão, ele fala assim: leia as palavras abaixo e marque os quadrinhos de acordo com a classificação das sílabas tônicas. Então, o que você vai fazer? Você vai pronunciar cada palavrinha dessa que está em cada quadrinho, a gente vai descobrir qual a sílaba tônica, né? Ver em que posição ela está e a gente classifica entre oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Primeiro aqui a gente tem a palavra pomba. A palavra pomba, se a gente for pronunciar, a sílaba mais forte seria o pom, né? Pomba. Então, como a primeira sílaba aí no caso, a penúltima sílaba é a tônica, ó, a última é a ba e pom é a penúltima. Se a penúltima sílaba é tônica, então ela é uma paroxítona. Você vai marcar o xizinho aqui em paroxítona, certo? Aqui nesse quadrinho do lado a gente tem a palavra flecha, né? Flecha também vai ser uma paroxítona, por quê? Qual é a sílaba tônica aí? Flecha. É o flé, né? Se a gente for olhar, ela é a penúltima sílaba, não é isso? A gente tem chá, que é a última sílaba, e flé, que é a penúltima, então ela é uma paroxítona. Marca ali na paroxítona. Aqui a gente tem a palavra violão, né? Que a gente já percebe que o lão é o mais forte, né? Violão. É aquele que eu pronuncio com mais força. E ela é a última sílaba, não é isso? É a última sílaba. Se ela é a última sílaba, então é uma oxítona. Marca aqui em oxítona. Aqui na palavra árvore, só a gente olhar para a palavra escrita, a gente já sabe qual é a sílaba tônica, né? Lembra que eu falei que onde tem um acento, seja ele agudo ou circunflexo, sempre aquela sílaba ali vai ser a tônica? Pois é. Olha onde é que tá o acento aqui, ó. Tá em ar, não é? Então, eu já sei que essa aqui é a sílaba tônica. Eu vou só olhar em que posição ela tá. Olha aqui, ré é a última sílaba, vó é a penúltima e ar é a antepenúltima. Se é a antepenúltima, que é a tônica, então a palavra é proparoxítona, certo? Lembrando que a gente sempre conta do final pro começo, tá? A gente vai indo no sentido contrário, tá? Última, antepenúltima, última, penúltima e antepenúltima, certo? Aqui na palavra óculos, olha, a mesma coisa. A gente tem um acento aqui no O, então já sabe que esse aqui é a sílaba tônica, né? E aqui a gente vai ver onde é que ele tá, ó. Los é a última sílaba, cu é a penúltima e O é a antepenúltima. Então, ela é uma proparoxítona. Você vai marcar aqui no primeiro quadrinho. Aqui a gente tem a palavra homem. Na palavra homem, o mais forte é o O, né? Homem. Então, ela é o quê? Ela tá na penúltima sílaba, né? Men é a última, O é a penúltima. Então, ela é uma paroxítona. Aqui a gente tem a palavra sabiá. Tá um pouco claro, mas se vocês estão vendo aí no livro de vocês, tem um acento no último A. Se tem um acento aqui, a gente já sabe que essa é a sílaba tônica, né? O A, ele é a última, ele é a última, né? Ele é a última letra da palavra, portanto, ele faz parte da última sílaba. Sendo assim, a última sílaba é tônica, então ela é uma oxítona. Aqui, ó, vocês vão olhar aí no livro de vocês, tá mais legível. Palavra máquina, também tem um acento, né? Tem um acento na primeira sílaba ali, má, né? Se a gente for olhar, a gente tem na, que é a última sílaba, que é a penúltima, e má é a antepenúltima, que é onde está o acento, portanto é a sílaba tônica. Então, se é a antepenúltima, que é a tônica, essa palavra é proparoxítona. Você vai marcar aqui no proparoxítona, certo? Passando para a próxima página. Na segunda questão, a gente tem assim: numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Olha aqui. Nessa primeira coluna a gente vai ter oxítona, paroxítona e proparoxítona. Tá numerado de 1 a 3. Aqui a gente tem várias palavras, a gente vai dizer se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, apenas colocando o número correspondente.
Por exemplo, na palavra peteca, qual é a sílaba mais forte? Peteca. É o T, né? Pronuncia com mais força. E ela é o que, ó? E onde está o T? K é a última, T é a penúltima. Então, ela é uma paroxítona. Paroxítona que é o número 2. Então, vou colocar o número 2. Sofá. Aqui já tem um acento na última sílaba. Então, já sabe que a última sílaba é tônica. Última sílaba tônica é oxítona, número 1. Então, vou colocar número 1 aqui. Aqui na palavra palhaço. Palhaço, o mais forte é o lhá, né? Palhaço. Então, ele é a penúltima sílaba, ó. Só é a última, lhá é a penúltima. Então, significa que ela é uma paroxítona. Vou botar o número 2. Aqui eu tenho a palavra músico. Olha aqui, já tem um acento aqui no mu, né? Ela é a última, penúltima, antepenúltima sílaba. Então, é a proparoxítona. Vou botar aqui o 3. Médico, a mesma coisa, tem um acento aqui, então já sei que essa aqui é a sílaba tônica, só vou saber onde é que ela tá. Qual é a última, de, penúltima, antepenúltima, então ela é uma proparoxítona, vou colocar aqui o número 3. E aqui a palavra urubu, olha que eu pronunciei com mais força, urubu, é o bu, né? Que no caso aqui é a última sílaba, portanto ela é uma oxítona, vou colocar aqui o número 1. Confere aí se vocês colocaram os mesmos números nos quadrinhos certos, tá bom? E se você fez certinho, a gente passa aqui para a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte. Faça uma cruz ao lado da sílaba que se pronuncia com mais força. Depois, classifique as palavras em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então, aqui a gente tem cada palavra e cada palavra tá separada, né? Tem a sua separação silábica aqui do lado. Você vai fazer uma cruzinha naquela sílaba mais forte. Então, a gente vai ter que pronunciar a palavra. E em seguida, você vai dizer se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Aqui a gente tem, ó, a palavra caju. A sílaba mais forte é o ju. Então, você vai marcar uma cruzinha do jeito que tá aqui, ó. Vendo essa cruzinha azul? Você vai marcar uma cruzinha ali no ju, na sílaba ju. E como ela é a última sílaba, que é a tônica, então ela é uma oxítona. Você vai pegar e vai colocar oxítona, escrever oxítona aqui nessa linha de baixo, tá? A palavra aqui do lado que a gente tem é coração. O são é a sílaba mais forte, então eu vou colocar uma cruzinha aqui, eu vou marcar uma cruzinha aqui. E eu vou escrever oxítona por quê? Porque se a última sílaba é a tônica, então essa palavra é oxítona. Aqui na palavra bicicleta, vamos pronunciar bicicleta, é o clé, né, que é mais forte, então eu vou marcar uma cruzinha aqui no clé, né, no quadrinho que tem o clé, e eu vou ver onde é que é essa sílaba tá, ó, pegando aqui do final pro começo, última, penúltima, ela é a penúltima, então ela é uma paroxítona, você vai escrever paroxítona nessa linha aqui embaixo. Aqui nós temos a palavra ônibus, que a gente já tá vendo que tem um acento circunflexo no O, né? Se ele é acentuado, então significa que essa é a sílaba mais forte. Então, eu vou fazer uma cruzinha aqui no O, né? E eu vou contar em que local essa sílaba tá, ó. Última, penúltima, antepenúltima. Ela tá na antepenúltima, então ela é uma proparoxítona, tá? Aqui nós temos a palavra sorvete. Olha aqui, sorvete, é o V, né? Então, eu vou marcar uma cruzinha aqui no V e eu vou ver onde é que ele tá, ó. T é a última, V é a penúltima, então significa que essa palavra é paroxítona. Aqui nós temos a palavra hélice, que já tá mais fácil pra gente porque tem um acento aqui nesse E. E nós vamos só saber onde é que essa sílaba tá. O C é a última, o LI é a penúltima e o E é a antepenúltima. Isso significa que você vai marcar uma cruzinha aqui no E e você vai escrever que essa palavra é proparoxítona, tá bom? Se você fez certo, a gente vai passar aqui para outra página para continuar nossa correção. Olha aqui, na 4 diz o seguinte: leia o texto que segue e faça o que se pede. Olha aqui, vamos ler esse textinho, acompanha com a cheia no livro. Epidemia. O Felipe tá com gripe, Dado tá resfriado, Judite tá com bronquite,
Na Flora deu catapora. Impedigo no Rodrigo. Na Briste, apendicite. No Vicente, dor de dente. E no João, indigestão. Então, aqui na letra A, ele vai começar a pedir as coisinhas nesses itens aqui, ó. Na letra A, ele pede o seguinte: procure no dicionário o significado da palavra epidemia e escreva abaixo. Então, qual é o significado da palavra epidemia? Vocês têm que procurar no dicionário. Mas aí eu vou dizer aqui qual é a definição e vocês vão dizer se vocês encontraram ali o significado pelo menos parecido. O que significa epidemia? Doença de caráter transitório que ataca simultaneamente um grande número de indivíduos em uma localidade, certo? Na letra B, ele pede assim: quais palavras no texto são oxítonas, ou seja, quais são as palavras no texto em que a última sílaba é tônica? Olha aqui a resposta. São as palavras João e indigestão, certo? Aqui no caso, ão é o mais forte, aqui o tão é o mais forte, então são oxítonas. Aqui na C diz o seguinte: as palavras Felipe e gripe são, vamos lá, Felipe, que é o li que é o mais forte. Onde é que ele tá? O pé é a última, o li é penúltima. E gripe é o gri, né? O pé é a última e o gri é a penúltima. Então, significa que os dois têm a penúltima sílaba forte, ou seja, eles são paroxítonos. Na letra D diz assim: escreva 3 palavras polissílabas presentes no texto. O que são palavras polissílabas? São palavras que têm 4 ou mais sílabas, certo? E aqui a gente vai ter as palavras catapora, impedigo e apendicite, certo? São só palavras que tem no texto. E aqui embaixo na letra E diz assim: nas palavras Flora e Rodrigo aparecem, olha aqui o que aparece nas palavras Flora e Rodrigo: encontros vocálicos, né? A gente tem encontro de 2 ou mais vogais? Não, nem em Flora nem em Rodrigo, né? Encontros consonantais? Sim, né? Ó, a gente tem o encontro do F com L aqui na palavra Flora e o encontro do D com R na palavra Rodrigo. E a gente tem dígrafo? Não, a gente não tem nenhum dígrafo, nenhuma das duas palavras. Então, a gente vai marcar o segundo quadrinho de encontros consonantais, certo? Vamos passar aqui para nossa última página. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, essa última página. Na quinta questão, a gente diz assim, deixa eu aproximar. Circule a sílaba tônica das palavras a seguir e depois escreva outra palavra que tenha a sílaba tônica na mesma posição. Você vai ver qual é a sílaba tônica de cada palavra, né? Aí você vai circular. Depois você vai dar, né? Você vai escrever exemplos de palavras que tem a sílaba tônica na mesma posição, né? Da que tá aqui do lado dentro do quadrinho roxo. Então, o que você vai fazer? Primeiramente, vamos ler essa palavra aqui, a palavra baú, né? A gente já tem aqui o acentuado, que tá aqui no finalzinho, é a última sílaba. Então, nós sabemos que isso aqui é uma oxítona. Você vai circular aqui o U, e aí você vai dar exemplo de palavras que sejam oxítonas, né? Como, por exemplo, eu coloquei aqui. Você pode escolher outras palavras, tá? Eu trouxe só alguns exemplos. Avô e café. Aqui nós temos a palavra árvore. Olha aqui de novo o acento. Então, eu já sei que o ar aqui é a sílaba tônica, eu circulo. E aqui eu vou dar alguns exemplos. Eu dei aqui ângulo e pássaro, né? Onde a sílaba tônica, no caso, é a antepenúltima, sendo palavras proparoxítonas, igual a palavra árvore. Aqui nós temos a palavra arara. O primeiro rá, né? A arara é que é a forte. Então, eu vou circular aqui, ó, onde tá circuladinho aqui. E eu vou dizer onde é que ela tá, ó. Rá, que é a última, esse rá que eu circulei é a penúltima. Então, essa palavra aqui é paroxítona. Sendo assim, eu vou dar exemplo de outras palavras paroxítonas. Tenho aqui cidade e formiga, certo? Aqui tem a palavra homem, né? O mais forte, a sílaba mais forte é o O. Então, eu vou circular aqui. Essa palavra ela é uma paroxítona, porque, olha aqui, nós temos men, que é a última sílaba, e a sílaba tônica está na penúltima, né? Então,
Eu sei que é uma paroxítona, então vou dar exemplo de palavras paroxítonas. Eu tenho aqui negro e gato. Aqui nós temos a palavra égua, que já tá aqui o acento no E, então já vou circular aqui, já sei que essa é a mais forte. E eu vou ver onde ela está, ó. Eu tenho aqui o guá, que é a última, o E é a penúltima, então essa palavra é paroxítona. Vou dar aqui exemplos de água e imã. Aqui eu tenho a palavra avião, que o ão é a mais forte, eu vou circular. É uma palavra oxítona, então vou dar exemplos de outras palavras oxítonas, como melão e razão. Aqui a palavra rádio, olha o acento no Rá, então já sei que aqui é a mais forte, né? Vou circular e vou ver onde é que ela tá, ó. Dil é a última, Rá é a penúltima. Então eu vou dar exemplo de palavras com a penúltima sílaba forte, ou seja, palavras paroxítonas, como por exemplo, cárie e bônus, certo? Aqui é a nossa sexta questão e a última, isso. Vamos ao seguinte, ó. Leia as palavras abaixo em voz alta e circule a sílaba tônica, depois separe as sílabas das palavras. Aqui nós temos a palavra sofá. Qual é a sílaba tônica aqui? É o Fá, né? Tá aqui um acento, circula o Fá. E aqui eu vou separar, só, Fá, né? Aqui, palavra violão, o lão é o mais forte. Eu circulo aqui em cima e aqui embaixo eu vou separar. Vi-ó-lão. Aqui nós temos a palavra café. O Fé é o mais forte, já tem aqui um acento. Eu circulo o Fé e aqui eu separo. Café. Aqui eu tenho a palavra lágrima. Aqui é o Lá, eu vou circular. E aqui eu vou separar. Lágrima. Aqui a palavra cadeira, o dei é a sílaba tônica mais forte, então eu vou circular. E aqui eu vou separar, cadeira. Aqui nós temos a palavra semana, man é a mais forte, né? O man é a mais forte, eu circulo aqui. E aqui eu separo semana. Aqui chuva, chu é a mais forte, eu circulo. E aqui eu separo chuva. A palavra amigos, mi é a mais forte, eu circulo mi e aqui eu separo amigos. Aqui eu tenho a palavra pêssego, olha aqui o acento, então eu já sei que o pé é a mais forte, eu circulo pé, né? No caso é P e o P é e o S, né? Porque quando a gente separa o S vai ficar pra cá. E aí eu vou separar pês, olha aqui o S vem pra cá, cego. Aqui a palavra médico, olha o acento no mé, então já sei que aqui é a mais forte, eu circulo. E aqui eu separo médico. A palavra lâmpada também tem um acento na palavra, já sei que essa é a tônica, eu circulo, o lã. E aqui eu vou separar lâmpada. Aqui eu tenho a palavra cajá, também tem um acento no já, né? Então já sei que essa é a sílaba forte. Aí aqui eu vou separar cá, separa já, certo? Fizeram tudo direitinho, então a gente vai dar entrada no nosso próximo conteúdo, certo? Nosso próximo conteúdo, gente, ele é bem curtinho, ele é sobre palavras com a, ir, ou o, certo? A gente tem logo ali no começo, na primeira página, que é da página 52, a gente tem um textinho. A gente vai ler juntos, tá? Vamos lá. Isso sim que é vida boa. Eu queria ser de circo. Ai, que vida original. Trabalhar todas as noites divertindo o pessoal. Os aplausos da plateia, toda aquela vibração. Sempre novas gargalhadas, sempre mais animação. O que é que tem nesse textinho aí que a gente pode aproveitar para incluir aqui no nosso conteúdo? A gente tem algumas palavras, né? Como, por exemplo, ser, circo, trabalhar, divertido, gargalhada. O que é que dessas 5 palavras aí tem em comum, né? A gente tem o que? Vogais acompanhadas de R, né? E todas têm esse som ir, or, né? A gente tirou essas palavras aqui, do texto, certo? E aí, gente, trouxe aqui um informativo para vocês. Em português, existem várias palavras com ar, ir, or, u. É usual encontrar palavras que contenham em uma das suas sílabas a junção de uma vogal, né? A, I, O, U.
a consoante R, formando os grupos ar, ir, or, ur, certo? Aqui a gente tem exemplo de algumas palavras, ó. Podemos achar palavras com ar, ir, or ou ur no início, né? No meio e no fim das palavras. A gente vai ter tanto no começo quanto no meio como no fim. Aqui com ar, ó, a gente tem palavras no início como árvore, né? Tá aqui o árvore, armário, arco. Aqui no meio, né, a gente tem carta, carteiro, barco. Aqui no fim a gente tem andar, mandar, mar. Aqui são só alguns exemplos, tá? Com o er também a mesma coisa. A gente vai ter tanto no meio, quanto no começo, quanto no fim. Aqui no começo a gente tem ervilha, erva, Ernesto. No meio a gente tem cerca, fermento, termômetro. No fim a gente tem correr, escrever, beber. E a gente vai ter aqui no comecinho, ó, a gente vai ter irmão, irmandade, Irlanda, entre outras palavras. No meio a gente tem, por exemplo, a palavra círculo, né, que a gente viu ali, vírgula, mistilo. No fim a gente tem rir, partir, dormir, certo? Aqui com or a gente pode ter no começo órbita, orçamento, ordem. No meio da palavra a gente tem torta, porta, borboleta, entre outras palavras. No fim a gente tem horror, amor, roedor, certo? E com ur também não é diferente. A gente vai ter palavras com ur no começo da palavra, como urso, urna, urgente, né? No meio, como absurdo, turma, curva. E no fim, como abajur, Arthur, glamour, né? Então a gente pode utilizar, existem palavras com ar, ir, o, u, tanto no começo, quanto no meio, quanto no fim, certo? Um outro ponto importante que eu quero dizer para vocês é que muitas das vezes a gente diz que quando o R, né, ele vem depois de uma vogal, a gente considera que esse R tem um som forte também, né? A gente fala ar, ir, or, ur. Não sei se vocês lembram, mas eu já falei sobre isso com vocês, sobre som forte e som fraco do R, né? O som fraco do R é aquele tremidinho, ra, re, ri, ro, ru, é o som fraco, certo? Som forte é quando ele tem som de ra, ré, ri, ro, ru, e também quando ele vem depois da vogal, que fica ar, ir, or, ur, certo? Aqui, gente, a gente tem atividade, que vai ser da página 53, né, até a página 54, tá? Essa é uma atividade curtinha, fácil de fazer, e eu sei que vocês vão saber que o conteúdo tá fácil e vocês são muito bons. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês estejam se cuidando e também fazendo direito às atividades, tá bom? Um beijo, meus amores, e até a próxima aula.